Diana Mondinho, que possivelmente será a chanceler da Argentina no governo de Javier Milei, confirma que no seu governo não haverá relação entre Brasil, China e a Argentina. Lembrando que isso pode causar uma rachadura na América do Sul e uma ruptura até no Mercosul, visto que, por exemplo, hoje mesmo, o Uruguai anunciou um acordo sem precedentes com os chineses e, inclusive, cada vez mais ameaça sair do bloco econômico. Notícias também sobre o importante acordo entre Israel e Hamas, inicialmente durante 4 dias, mas que se pode prorrogar por muito mais tempo. Vamos analisar se isso é uma fraqueza do Benjamin Netanyahu, visto que ele afirmou no passado que não faria acordo com Hamas, ou uma astúcia para conseguir apaziguar os ânimos internos e externos sobre o seu governo. Israel afirma que a guerra pode sim escalar para outro patamar, visto que nesse momento o Hezbollah é uma grande ameaça e os Estados Unidos denunciam que o grupo Wagner, aquele mesmo da Rússia, está armando o Irã e o Hezbollah não só para atuar contra Israel, mas também contra os Estados Unidos, ou seja, uma coisa numa proporção muito maior. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, antes de começar o vídeo, um recado rapidinho aí para vocês. Você que quer se desenvolver pessoal e profissionalmente, você precisa ousar dar o primeiro passo. Eu, por exemplo, no passado, ousei aprender a ler inglês e hoje posso falar que meus vídeos são muito melhores e mais completos porque eu não leio só mídias brasileiras, mas também mídias internacionais, que qualificam mais o meu conteúdo. Hoje, por exemplo, percebo que uma das minhas falhas é a comunicação em inglês. E para isso eu estou utilizando o Cambly, que é a melhor plataforma de inglês online do Brasil e o que eu tenho orgulho de falar, que é parceira aqui do canal. Inclusive, pessoal, aproveitem, é a última semana de Black Friday, preços assim, nas mínimas históricas. Essa plataforma, ela te oferece aulas de acordo com a sua disponibilidade, então manhã, tarde e noite, você que marca, tutores de língua nativa inglesa, inclusive você pode escolher o accent, né, ou seja, o sotaque que você bem entender, então pode ser australiano, inglês, de acordo tanto com a sua capacidade na língua inglesa, ou seja, desde o iniciante até o avançado, e de acordo também com o seu objetivo. Eu quero mais para fins profissionais, fins pessoais. Quer ver? Eu vou deixar para vocês, por exemplo, um trechinho de uma aula. Can you tell us a specific case of a student that improved their personal life, their professional life, because he learned or she learned English in Cambly? Sure. I think the easiest answer to that is students trying to achieve a score in a test. And Cambly brings them up to the level where they have necessary verbal skills to achieve that score. Job interviews are also something that students are very, very grateful for. They can, that they can actually achieve, get the position that they want because they have the chance to practice English in an environment like this. Sensacional, né? Então, você pode escolher fazer as aulas individuais ou as aulas em grupo, que de fato são a minha preferência. Você tem contato com várias culturas muito diferentes do mundo, tá? Nesse momento, o Cambly está na sua última semana de Black Friday e, de acordo com o plano que você escolher, você vai pagar o preço mínimo de R$ 8,00 por aula. Cara, é muito barato para o tanto de benefício que o Cambly te oferece e o tanto que ele pode fazer você evoluir na sua vida profissional e pessoal. Então, aproveita o link na descrição ou o QR Code que eu estou disponibilizando para vocês e tenha acesso à melhor plataforma online de inglês do Brasil. Bom, galera, como eu falei para vocês na introdução, é nítido que o Javier Milei, durante a sua campanha eleitoral, inicialmente tinha falado que não teria relações com Brasil e Argentina, só que como pegou muito mal, ele foi lá, voltou atrás e falou que assim, ele não vai se aproximar desses países. Inclusive promete, durante os seus primeiros dias de mandato, fazer uma visita aos Estados Unidos e depois para Israel, ou seja, afastando relações com os países que ele chama aí de comunistas, ou que não protege a liberdade, por aí vai. A gente não pode esquecer, galera, que o Milei já acusou a China de ser um país assassino, né? Enfim, não vou falar aqui no YouTube, e também que o povo chinês não é livre, porque o Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping, aprisiona o seu povo. Falou também, galera, que o Lula é um corrupto, um comunista, enfim, né? Então, assim, aparentemente na campanha ia romper relações. Depois, no segundo turno, tentando mostrar um tom um pouco mais apaziguador, ele falou só que ele não se aproximaria, mas como ele é um libertário, ele defende a livre iniciativa. Então, entidade privada brasileira, entidade privada chinesa, Argentina querem negociar? Beleza, só o Estado argentino não vai se aproximar dessa premissa.
Quando foi perguntado para Diana Mondinho, que possivelmente será a chanceler da Argentina, ela deixou claro que não terá interação entre governo brasileiro, governo chinês e governo argentino. Ou seja, mais uma vez recrudesceu. Inclusive, pessoal, indo contra o que eu tinha falado para vocês ontem. Eu falei para vocês que eu duvidava que a Argentina ia romper relações com os dois maiores parceiros econômicos, com a Argentina e com o Brasil. Querendo ou não, pessoal, por exemplo, hoje a Argentina tem uma dívida a ser quitada com o FMI. A Argentina não tem dólares. Como que a Argentina vai pagar isso? Por enquanto, através de um financiamento da China por meio do Banco dos BRICS. Também, o pagamento está sendo feito, pelo menos algumas parcelas, em yuan. Ou seja, o investimento chinês, a entrada de capital da China, pessoal, é o que está definindo, assim, não vou falar o sucesso, porque o sucesso na Argentina está longe, né? Mas uma queda não tão drástica dos argentinos. Nossa, professor, como a China é boazinha. Cara, óbvio que não, né? A China ela quer crescer a sua influência na América Latina, região que sempre foi de maior influência dos Estados Unidos. Geopolítica não tem bonzinho. Geopolítica é o jogo dos interesses. Vai lembrar, tá? E isso começou a preocupar, tanto que, por exemplo, a gente já teve algumas declarações da China colocando que, na verdade, a declaração dela foi da Diana Mondinho, né? Foi tirada de contexto, não foi exatamente isso que ela quis dizer, que a China vai querer sim trabalhar o máximo possível para que tenha algum tipo de aproximação com a Argentina, visto que, de novo, né? É interesse dos chineses. Vai lembrar, tá? A Argentina é um país que estava se aproximando muito dos chineses, com uma eventual entrada na rota da seda chinesa, com uma eventual entrada nos BRICS. Querendo ou não, pessoal, que nem eu falei, né? Maior parceria econômica junto aos chineses. Então a China não quer perder essa região de influência. Mas a gente já teve ontem, inclusive, uma certa ameaçinha da China, falando que é muito bom a Argentina manter relações com os chineses, senão a Argentina vai se arrepender. Ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, Brasil, um pouco inconformado porque o Javier Milei chamou o líder da oposição, que é o Bolsonaro, fez inclusive, né, uma ligação para ele. E segundo o Paulo Pimenta, que é um dos responsáveis pela comunicação, não foi de bom tom. Então ele espera que o Javier Milei peça desculpas para o Lula ser convidado para a posse. Eu duvido muito, né, que o Javier Milei vai pedir desculpas pelas suas declarações, então muito possivelmente o Brasil não comparecerá à posse de Javier Milei. Talvez o embaixador brasileiro na Argentina, mas o presidente não. E de novo, né, isso é uma coisa bastante traumática, porque Brasil e Argentina, rivalidades no futebol, vamos nem falar do jogo de ontem, né, mas superadas aí à parte, são dois parceiros geopolíticos e econômicos, com transações financeiras gigantescas. Então eu percebo rupturas perigosas aí. O Lula até falou, né? Olha, eu não preciso ser amigo de ninguém. A gente precisa sentar à mesa e conversar. E, inclusive, eu vou citar para vocês de novo, né? O caso do Paraguai. O Paraguai hoje tem o Penha, extremamente liberal, um cara de direita, talvez assim, compactue o mínimo possível com as visões do Lula, que é fazer um congelamento de impostos, aproveitar o alto custo do Brasil de impostos, gargalos econômicos, para atrair empregos para o Paraguai, ou seja, até uma competitividade com o Brasil, mas não rompe relações com o Brasil, nem no Mercosul, nem em nenhum lugar, porque sabe da importância de manter relações diplomáticas, tá? Só que aí existem algumas vertentes, por exemplo, o Gabriel Boric, que é o presidente do Chile. Ele já anunciou que ele vai comparecer à posse do Javier Milei. E a gente sabe que o Boric é um cara de esquerda, ex-líder estudantil. Inclusive, né, ele já foi até criticado pelo Javier Milei. A gente teve, por exemplo, recentemente, um fórum chamado de O Renascimento Liberal, que foi organizado pelo Cast, que é um cara de direita, talvez o principal opositor do Gabriel Boric, que inclusive perdeu as eleições para o Boric nas últimas eleições. E na época o Milei falou, olha, a gente tem que afastar o Boric e a sua pobreza. Essa corja, né, entre aspas, aí, de esquerda que comanda a América Latina, segundo o Javier Milei, tem que ser afastada, porque ele está empobrecendo o Chile. Ou seja, fez várias críticas. O Gabriel Boric alegou que ele fez um telefonema para o Javier Milei e, inclusive, vai comparecer à sua posse. E aí, galera, quem está certo? Se você fosse o presidente brasileiro, você compareceria à posse de Javier Milei? Deixa nos comentários, sem brigas. Lembrando, pessoal, que isso pode, inclusive, complicar outras situações, porque eu já tinha compartilhado com vocês que o Mercosul hoje está com alguns dilemas.
Por exemplo, a Bolívia está em processo de adesão. O Brasil era o grande apoiador da adesão boliviana e está finalizando agora o seu mandato como presidente do Mercosul e não conseguiu isso. A Venezuela está suspensa do bloco porque não respeita a democracia e os direitos humanos. O Brasil era um apoiador que a Venezuela voltasse para o Mercosul, mas também não vai conseguir fazer isso ao final do seu mandato. A gente tem, por exemplo, nesse momento, o Uruguai, que está sob domínio do Lacalle-Pou, um cara de direita, uma direita mais liberal, totalmente incomodado com a tarifa externa comum extremamente elevada e protecionista adotada pelo Mercosul e que quer fechar uma série de acordos bilaterais. Só que não pode quando você faz parte do Mercosul. Porque imagina, né? Acordo de livre comércio entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Poxa, se o Uruguai ele fecha um acordo com os chineses de livre comércio, o produto chinês entra no mercado uruguaio e depois vai entrar no mercado brasileiro sem impostos. Ou seja, o Brasil vai ser obrigado a receber produtos sem impostos dos chineses, porque o Uruguai fechou um acordo sem consultar o Brasil, entende? Então, toda vez que você faz parte de um bloco econômico e você quer fechar um acordo bilateral, os outros países também têm que dar anuência. Professor, mas seria sensacional um acordo com os chineses. Então, para mim, sim, né? Imagina, galera, comprando aí microfones, equipamentos, tal, dos chineses, sem impostos. Sensacional. Mercado consumidor. Só que o Brasil pensa que isso poderia quebrar a nossa indústria nacional, porque não teria competitividade. Ou seja, é uma medida protecionista em relação à economia brasileira. Só que o Lacalle-Pou, já meio que aproveitando a vitória do Milei, já começou a colocar suas asinhas de fora. Como fez, por exemplo, está numa reunião do dia 20 até o dia 24 lá na China e fez um acordo com Xi Jinping sem precedentes de parcerias econômicas. A própria Reuters, por exemplo, ela garantiu que com essas parcerias que foram firmadas, não muito bem estabelecidas, não foram muito bem divulgadas, o Uruguai já tem o mesmo pacote ali, vamos colocar, de comércio com os chineses do que com os dois principais parceiros da América do Sul, que é Brasil e Argentina. E vai lembrar, tá, que já em 2022, somando, galera, uma quantia de 7,44 bilhões de dólares em transações econômicas, a China já é o maior parceiro econômico dos uruguaios. Ou seja, o Uruguai muito possivelmente vai começar a se aproximar de outros acordos bilaterais, não só com a China, mas com os tigres asiáticos, novos tigres asiáticos. Na década de 90 já quis um acordo com os Estados Unidos e isso pode acabar rachando, enfraquecendo ou talvez até falindo o Mercosul. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado ao acordo, que inclusive ontem eu divulguei para vocês, mas sem grandes detalhes, porque enquanto eu estava gravando e editando, o acordo de fato ele aconteceu, que é um acordo que foi feito entre Israel e Hamas, que garante que aproximadamente 50 reféns serão libertados por parte do Hamas e Israel libertará 150 reféns e deixará chegar ajuda humanitária para o território da faixa de Gaza, incluindo alimentos, insumos, combustíveis, dentre outros problemas. Aliás, outras soluções, né? Vai lembrar, pessoal, que não foi uma decisão consensual do gabinete de crise do Benjamin Netanyahu. Figuras como Ben-Gvir, como Smotrich, consideram que isso só demonstra uma fraqueza de Israel, porque aceitou negociar com o grupo terror Tananã e vai dar tempo para o Hamas se fortalecer novamente e talvez até no futuro atacar Israel novamente, tá? Então não foi uma decisão consensual. Pessoal, mas então por que o Benjamin Netanyahu ele aceitou fazer esse acordo? Eu diria para vocês que por pressões internas e externas. O Hamas já vinha reclamando que Israel estava se negando a fazer o acordo da libertação de reféns, ou seja, ignorando que existem reféns israelenses na faixa de Gaza, porque isso estava servindo como um pretexto para Israel atingir os seus reais objetivos, que não são a aniquilação do Hamas, mas sim a desocupação da faixa de Gaza, a criação de uma zona tampão e não deixar a formação do Estado palestino. Então havia pressão da comunidade internacional, dos países árabes, até dos Estados Unidos, pessoal. A gente tem Antony Blinken, John Kirby, por exemplo, pressionando, o Biden, né, pressionando nesse sentido, e pressão da população também, que não está nada satisfeita com Benjamin Netanyahu. Só 4% acreditam nas suas declarações sobre a guerra entre Israel e Hamas, sobre a questão dos reféns. Pô, então em nome de uma causa, você vai deixar meu filho, né, enfim, familiar, né, os reféns ali têm familiares, meus filhos, tal, falecerem nesse conflito, vai deixar sob os domínios do Hamas? Então, meio que para acalmar os ânimos, ele aceitou fazer esse acordo. Aparentemente, pessoal, o que está garantido é que o acordo vai começar às 4 horas da manhã, horário de Brasília, ou 10 horas da manhã, lá em Israel, né, o acordo para a libertação desses reféns.
serão 4 dias em que 50 reféns serão libertados. Sabe se ali vai ser 10 reféns de um dia, 12 no outro, enfim, né? Não especificou exatamente, mas possivelmente próximo de 10 reféns serão libertados por dia. E segundo Israel, tem uma condicionante a mais. Se vocês querem mais dias de pausas humanitárias, libertem mais 10 reféns. Ou seja, a cada 10 reféns que o Hamas libertar mais um dia de pausa humanitária e chegada de ajuda. Pelas especulações, tá? Quem está mediando isso, de novo, é o Catar, o Egito, Israel e Estados Unidos. O Hamas considera libertar até 80 reféns. Ou seja, uns 7, 8 dias aí vai, possivelmente, de pausa humanitária. Lembrando, como eu falei para vocês, né? Isso, galera, pode gerar uma certa complicação, vamos colocar assim, porque pode ser visto como uma fraqueza, pelo menos por parte da direita que apoiou o Benjamin Netanyahu, e a gente tem que lembrar também que existem alguns presos, aproximadamente 300, que estão sob os domínios, entre aspas, de Israel. Quem são essas pessoas, professor? Via de regra, pessoas da Cisjordânia que se manifestaram contra o governo israelense. Só que não assim com morte, né, essas coisas. E só, entre aspas, com protestos, incitações à violência, manifestações públicas políticas contra o Estado de Israel, incluindo crianças e mulheres, tá? Nessas prisões. Então, o acordo que tende a ser feito, vamos ver exatamente quando que ele vai parar. Lembrando que o Benjamin Netanyahu garantiu que isso não quer dizer a paz. Não quer dizer que a gente vai finalizar a guerra. A gente só vai acabar a guerra quando o Hamas for totalmente eliminado. Inclusive, como eu citei para vocês também no vídeo de ontem, sou quase uma pitonisa aqui, né? Tô brincando, pessoal. A gente teve declarações hoje do Eli Cohen, que é o ministro das Relações Exteriores, garantindo que a guerra vai virar uma guerra regional se as deliberações da ONU não forem cumpridas. Como assim, professor? Nos anos 2000, mais especificamente em 2006, a gente teve um grande conflito entre Israel e Líbano, principalmente entre o Hezbollah, que é uma milícia xiita muito aliada do Irã, que atua no sul do Líbano. É também um partido político, um grupo armado. E a ONU fez algumas deliberações que garantiam que a paz na região seria estabelecida com uma desmilitarização do Hezbollah e a saída do Hezbollah das fronteiras com Israel. A gente sabe, pessoal, que isso de fato não aconteceu. Então Israel garante, tá vendo, ó? O que o Hezbollah tinha prometido não está sendo cumprido. O que a ONU prometeu para mim, estabilidade, não está sendo cumprido. A gente vai transformar essa guerra numa escala internacional. E de verdade, sabe quem está curtindo muito essa ideia? O Irã. O Irã só precisa mostrar que Israel pode atacar o Líbano, pode começar a atacar a Síria, atacar o Iraque, para fazer com que essa coalizão islâmica, pegando até países mais neutros na situação, como Egito, como Jordânia, como Arábia Saudita, como Turquia, para se mobilizar e também ir para cima de Israel, tá? Para somar ainda mais uma problemática, a gente teve hoje uma denúncia do John Kirby, o cara que é responsável pelo Conselho de Segurança Nacional, né, o porta-voz dos Estados Unidos, que ele garantiu, pessoal, que nesse momento o Grupo Wagner, aquela mesma, tá? Aquela milícia do Prigozhin, grupo de mercenários, que hoje, claro, não é mais dominado pelo Prigozhin por motivos óbvios, mas que está ainda sob responsabilidade da Rússia e atua na Síria, na Ucrânia e uma série de países africanos, hoje está com uma nova missão. E essa missão é armar o Irã e o Hezbollah. Vale lembrar, pessoal, que o Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, esteve em setembro no Irã. E na época eles anunciaram que eles iam fazer uma cooperação militar cada vez maior. O que o John Kirby denunciou é que, na verdade, o Grupo Wagner ele está repassando equipamentos para a Síria, ou utilizando a Síria como uma espécie de ponte, para repassar equipamentos para o Irã e para o Hezbollah. Lembrando que Irã e Hezbollah têm, assim, total conflito não só com Israel, mas também com os Estados Unidos. A gente teve, por exemplo, hoje, pessoal, ataque que os Estados Unidos fez no Iraque, porque algumas populações milícias do Iraque atacaram as bases americanas. Então, isso pode começar um conflito ainda maior, não só no Iraque, mas também na Síria, que também tem bases americanas, e por aí vai. Segundo as denúncias, pessoal, o que está acontecendo, né, é que o Grupo Wagner, ele forneceria homens e materiais ao Irã, e ao Hezbollah também, tudo sobre a anuência e a autorização do Vladimir Putin. E em troca, o Irã, inclusive, forneceria mísseis balísticos para os russos, utilizarem na guerra da Ucrânia, que todo mundo sabe, ainda não acabou. Professor, mas a Rússia, ela ousaria criticar ou fazer medidas contra Israel? Então, criticar acho difícil. A gente já analisou aqui, né?
Rússia e Israel têm uma relação, vamos dizer assim, conturbada. Israel, por exemplo, faz ataques à Síria, que é um grande aliado da Rússia, e o Vladimir Putin não reclama. Vladimir Putin é um grande aliado do Bashar al-Assad, que quer as colinas do Golã, que hoje são ocupadas por Israel, e Israel também não tece grandes reclamações. É meio que um respeito mútuo, entende? Então a Rússia fazer ataques deliberados, eu duvido muito. Mas agora, pessoal, que algum tipo de repasse de armas, até para causar uma maior instabilidade na região, lembrando que China e Rússia estão tentando mobilizar os países árabes para eles perceberem que os Estados Unidos não podem ser os mediadores dos conflitos geopolíticos do Oriente Médio, mas sim tem que ser os BRICS. Por isso que uma série de países islâmicos entraram para essa organização também. E os BRICS estão agora querendo discutir a paz na Palestina e não só questões econômicas. Então, talvez até esse repasse de armas seja uma questão importante. Lembrando, pessoal, que recentemente o próprio The Wall Street Journal ele garantiu que a Rússia está repassando, aí sim por meio da Síria, armas de artilharia, né, sistema de armas de artilharia e mísseis antiaéreos para o Hezbollah. Ou seja, a guerra pode escalonar para uma coisa muito pior, inclusive com financiamento dos russos. Vale lembrar que a Rússia não confirmou essas informações e especula-se que possa ser uma desinformação dos Estados Unidos para que Israel se mobilize mais contra os russos e peça mais auxílio dos Estados Unidos. E aí, pessoal, quem será que tá certo, hein? Se vocês querem entender... Aliás, se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, vota em mim no Prêmio Bash, hein? Tô concorrendo ao maior influenciador da educação 2023. Aproveita a Black Friday do Cambly. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.